E hoje eu gostaria de compartilhar sobre o tema Somos Igreja. Você pode repetir isso junto comigo? Nós somos igreja. Diga para quem está ao seu lado aí, nós somos igreja. Que bom que você está aqui nessa manhã. Hoje temos essa oportunidade de congregar juntos, de estarmos juntos como igreja. Mas o que é a igreja? Eu tenho uma pergunta para você. O que é a igreja? Talvez se cada um aqui pudesse dar uma resposta do que é a igreja, cada um falaria uma coisa diferente. Muitas vezes o conceito do que é a igreja parece complicado para algumas pessoas, cada um tem uma ideia diferente. Se você perguntar para alguém o que é a padaria, todo mundo vai saber responder, onde vende pão, não é verdade? O que é a farmácia, todo mundo vai saber responder, mas o que é a igreja? Talvez tivéssemos 1000 respostas diferentes nessa manhã. E será que a igreja é um lugar que nós vamos? Será que a igreja é um prédio? A igreja é uma pessoa? Nós precisamos olhar para a Escritura, para conhecer o conceito bíblico de igreja, para nós não nos distrairmos, não nos equivocarmos. Nós precisamos descobrir que nós somos parte importante da igreja. Cada um de nós é uma parte importante da igreja de Cristo. Cada um de nós tem um papel fundamental diante de Deus como membros da sua igreja. Muitas vezes as pessoas falam da igreja, apontam a igreja como na terceira pessoa, como se não fizessem parte dela, como se não fossem parte dela, como se a igreja fosse um lugar ou uma pessoa. Muitos têm visto a igreja como um lugar onde elas vão no domingo pela manhã. É assim que hoje muitos veem a igreja, como um prédio, um lugar que elas vão, hoje é domingo, 9 horas da manhã é o dia de nós irmos à igreja. É assim que você tem visto a igreja, como um lugar que você vai a cada domingo pela manhã. Hoje alguns têm deixado a igreja, outros, mesmo estando presentes na igreja, se colocam à parte, como se fossem espectadores, como se fossem a um lugar para assistir uma programação. Muitos hoje dentro da igreja estão numa postura passiva, mas não agem ativamente como parte de um corpo. Queridos, nas Escrituras nós temos no Novo Testamento muitas figuras para ilustrar o que é a igreja, e uma delas é o corpo de Cristo. Diga, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e está nos céus. A igreja é o corpo de Cristo que hoje está na terra. A cabeça manda no corpo, não é verdade? E a cabeça da igreja é Cristo que está nos céus. E a igreja é a extensão de Cristo, é o corpo de Cristo, que deve ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e poder atuar de maneira específica, exercer uma função específica. E cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo é como uma pequena parte do corpo. Assim como o nosso corpo tem muitas partes, muitas células, e todas elas são importantes, cada membro da igreja tem uma função específica para que o corpo cresça. Há uma outra figura importante, que é a noiva de Cristo. Diga, a igreja é a noiva de Cristo. E o que quer dizer isso? É aquela que é santa, que tem uma aliança com Cristo, como um matrimônio. Quando falamos que a igreja é a noiva de Cristo, está apontando para a aliança do matrimônio. A igreja santa, separada, que ama, que espera a volta do noivo. Jesus ascendeu aos céus e ele foi nos preparar lugar. Na cultura hebraica, o noivo, depois do noivado, ele ia construir a casa e depois vinha buscar a noiva. E Jesus usou essa linguagem para falar da igreja, da sua noiva. Ele foi nos preparar lugar e prometeu que em breve viria nos buscar. Queridos, o casamento da igreja com Jesus é onde termina a Bíblia, no livro do Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos deixou muitas advertências. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque muitos se dizem igreja, se passam por cristãos, mas de verdade não o são. Jesus prometeu que quando ele voltasse, ele faria separação entre aqueles que são verdadeiros cristãos, são verdadeira igreja e noiva, e aqueles que não são.
e nesse dia muitos se surpreenderão. Por isso nós devemos vigiar, cuidar, para que nós não sejamos enganados, não sejamos pegos desprevenidos. Nós temos que estar prontos. Se hoje o nosso Senhor Jesus vier, se hoje for o dia que Ele voltar, ou que algum de nós se encontrar com Ele na eternidade, nós temos que ser encontrados fiéis, temos que ser encontrados prontos, para podermos nos deparar, nos encontrar com o nosso Senhor. Jesus falou sobre muitas parábolas a respeito da verdadeira igreja e do reino de Deus. Ele contou uma parábola sobre o trigo e o joio, que por fora são iguais, e o joio é aquele que tem aparência de crente, e por fora ele é igual ao trigo, mas a diferença é que por dentro ele é vazio, não tem fruto, não serve de alimento. O joio só tem o exterior, por fora ele parece um crente, por fora ele está ali como todas as outras pessoas no culto, mas por dentro ele é oco, ele só tem a aparência. E esse joio, além de não servir para alimento e não dar fruto, ele impede o crescimento do trigo. Quando o Senhor vier, o Senhor da colheita, o trigo será levado para o celeiro do Senhor, enquanto o joio será queimado e lançado fora. Há uma outra parábola que Jesus falou, falando do reino de Deus, sobre as 10 virgens, usando a figura da noiva. A noiva representa a igreja, e das 10 virgens, 5 eram prudentes, enquanto outras 5 eram insensatas. Metade não vigiaram, disseram: o noivo está demorando. E quando o noivo chegou, elas não tinham azeite para suas lâmpadas. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Pensavam que o noivo estava demorando e não se prepararam para as bodas. E quando o noivo veio, 5 das 10 ficaram para trás, foram deixadas, enquanto 5 estavam prontas para se encontrar com o seu noivo. Se nós seguirmos a estatística da parábola, e a noiva, a virgem, fala da igreja, não está falando do mundo. 10 virgens, 10 noivas, referindo-se à igreja, metade, 50%, não estava preparada para encontrar-se com o seu noivo. Não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas como se seguirmos a estatística bíblica, metade desse auditório não tivesse o azeite, não estivesse pronto, cheio do Espírito Santo, para poder encontrar-se com o seu noivo. Mateus 7, do verso 21 ao 23, diz assim, leia junto comigo, por favor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, está falando da volta de Jesus, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Uau! Muitos naquele dia, que foram a todos os cultos, que assistiram a todas as células, e se você prestar atenção no que nós acabamos de ler, você vai ver que eram pessoas até ativas no ministério, muitos que até profetizaram, que expulsaram demônios, que realizaram milagres. Quando estiverem diante do Senhor, Ele dirá: vão embora, porque eu nunca vos conheci. Pelo fruto se conhece a árvore, pelo interior. Sabe, querido, o propósito de Deus é que você seja o seu povo escolhido, que você seja a sua igreja. Deus tem um propósito para você, por isso você foi escolhido, por isso você foi chamado, por isso você está aqui nessa manhã. Agora, ser igreja não é assistir a uma programação, não é ir a um certo lugar no domingo pela manhã. E hoje, para nós chegarmos aqui nesse objetivo e descobrirmos mais sobre o que é a igreja, nós vamos começar vendo o que não é a igreja. E depois eu quero mostrar para vocês um conceito simples do que a igreja é. E nós vamos terminar olhando para o livro de Atos, para um retrato da igreja. O primeiro retrato da igreja no livro de Atos, depois do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos terminar vendo ali alguns princípios fundamentais da igreja. Vocês sabem que essa semana é comemorado no calendário bíblico a festa do Pentecostes.
quando o Espírito Santo foi derramado, e ali a igreja se desenvolveu em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E certamente hoje Deus tem uma palavra transformadora para o teu coração. Vamos começar vendo que a igreja não é. Então, antes de vermos o conceito de igreja e olharmos para um retrato do livro de Atos, nós vamos começar vendo que a igreja não é. Aí você tem na tela o que a igreja não é. Em primeiro lugar, um indivíduo. Ou seja, a igreja não é uma pessoa, a igreja é um coletivo, é uma reunião. Ninguém individualmente é a igreja. Hoje em dia algumas pessoas dizem, não preciso da igreja, eu sou a igreja. E você percebe que o nosso título, nós somos a igreja, somos igreja. Ninguém individualmente é a igreja. Ninguém pode falar, eu sou a igreja, porque a igreja implica numa reunião, num coletivo, numa assembleia, numa congregação. Ninguém individualmente é a igreja. A igreja é um corpo que tem muitos membros e cada um deles tem uma função diferente. Essa é a igreja. Então ninguém individualmente é a igreja. O que a igreja também não é. A igreja não é um edifício. Muitos acham que a igreja é um prédio. Eles veem ali a igreja, um sino, uma torre, ou hoje em dia a igreja tem outro formato, e eles dizem, eu vou à igreja, como se a igreja fosse um lugar específico, um lugar santo, um lugar especial. Deus não habita mais em prédios há mais de 2000 anos. Na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou, Deus não habita mais em prédios feitos pela mão dos homens. Queridos, a igreja não é um prédio, não é um edifício formado por tijolos. A igreja é um edifício formado de pedras vivas, sendo Cristo o fundamento, a pedra principal. A igreja é um edifício formado de pessoas, é um ajuntar de pessoas. Quando estamos reunidos no nome de Jesus, cada um de nós é uma pedra viva e forma um edifício. Então a igreja é composta de uma reunião de pessoas e ela não é um prédio. A igreja também não é um teatro. Eu não sei se você sabia, mas a igreja não é um teatro. Ela pode até se parecer com pela forma como a igreja moderna é montada, para que todos possam receber a palavra, mas não se engane, a igreja não é um lugar para você assistir uma programação. A igreja também não é um lugar de entretenimento, que você vai para se sentir bem, que você vai para passar um tempo. Ninguém deve se colocar na igreja como um espectador. A igreja é um lugar de culto a Deus. Só há um espectador na igreja, e é o próprio Deus, e ele se para assistir o teu culto, para assistir o meu culto. Então a banda pode estar aqui cantando, e Deus vai estar recebendo a adoração deles, mas se você está aí sentado, olhando para o lado, olhando para o relógio, ou preocupado com o seu celular, ou contigo mesmo, você não cultuou a Deus. Nós não podemos nos portar na igreja como se fôssemos espectadores. A igreja é um lugar de culto a Deus, e é um lugar de exercer os dons, é um lugar de ser parte, é um lugar de edificar, é um lugar de servir, e é um lugar de cultuar a Deus. A igreja também não é um clube que você frequenta aos domingos pela manhã. E assim é como muitos têm visto a igreja hoje em dia. Eles pagam o dízimo como se fosse a mensalidade do clube. E então, domingo pela manhã, sai para levar as crianças para ir para o Kids, para encontrar os amigos, para confraternizar. A igreja não é um clube. A igreja foi fundada por Jesus Cristo com um propósito. Ela é convocada desse mundo para poder fazer a diferença e representar o próprio Deus nessa terra. Parece óbvio, se você olhar para esse quadro, parece que é óbvio, parece até mesmo ridículo, mas a maneira como muitos têm se portado é como se a igreja fosse um desses estabelecimentos. Porque hoje muitos se colocam entre a igreja com individualismo, ou como consumidores. Olha, a igreja tem que fazer, reunir no primeiro lugar, o culto não pode demorar muito, tem que ter uma cadeira bacana para eu sentar, o ar-condicionado, o clima tem que estar bom. Se portam como consumidores, como espectadores, como frequentadores, e não como participantes ativos, atuando com seus dons para o crescimento de todo o corpo.
Querido, ouça bem a palavra de Deus. A igreja não se trata de estar, mas de ser. Sabe por quê? Foi Jesus mesmo quem estabeleceu a sua igreja. Mateus 16, do 18 ao 19, vamos ler juntos, por favor. Diz assim: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São palavras de Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Diante da confissão de Pedro de que Jesus é o Messias, a fé em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, diante dessa fé, dessa declaração, Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Ele muda o nome de Pedro para pedra, e ele aponta para si mesmo como a rocha onde a igreja seria edificada, e ele dá autoridade dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele dá à igreja chaves de autoridade para determinar, para ligar, para desligar, nessa figura do corpo, onde o céu tem a iniciativa, onde a cabeça está no céu e a igreja é o corpo de Cristo, é a extensão de Cristo, para poder determinar, ligar, desligar, exercer autoridade diante desse mundo. Sabe, querido, Pedro entendeu esse conceito muito bem, e depois ele mesmo escreveu na sua carta, que quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele é a pedra viva, Ele é a pedra de fundamento, e nós, cada um de nós, somos pedras vivas, que juntos edificamos uma casa espiritual para Deus, oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ainda que individualmente o Espírito Santo habite em cada um de nós, é quando nós estamos juntos, reunidos, que um templo, uma casa espiritual é edificada para Deus, e então sacrifícios espirituais são levantados e são aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode compreender a palavra de Deus nessa manhã? Diga para quem está ao seu lado: você é muito importante para Deus. Que bom que você está aqui comigo. Cada um de nós é escolhido, é chamado por Deus para algo muito solene e importante. A igreja, quando nós olhamos para essa palavra que foi dita por Jesus lá em Mateus 16, que acabamos de ler, é um substantivo grego, eclesia. Eu tenho aqui na tela para você acompanhar. Não é esse, é o primeiro. Isso. A igreja, essa palavra que foi usada por Jesus e aparece no Novo Testamento, é um substantivo grego, eclesia, que quer dizer uma reunião, uma assembleia. Então perceba só, na própria origem da palavra, essa palavra é usada não só para a reunião da igreja, ela é usada para todo tipo de reunião, inclusive uma assembleia governamental. Igreja, eclésia, é uma reunião, é uma assembleia solene, é uma congregação. E eu quero que você entenda mais, olhando para essa palavra, sobre o que é ser igreja. O próximo slide, o substantivo eclésia deriva de um verbo que significa ser convocado. Ser convocado. Diga para quem está do seu lado: você foi convocado por Deus. Você foi convocado por Deus. O conceito que nós temos aqui, olhando para essa palavra, é de um grupo de pessoas que é convocado de um grupo maior. Já foi o próximo. O conceito é de um grupo de pessoas que é convocado de um grupo maior e é separado para um propósito especial. Então você foi convocado por Deus do mundo para um propósito especial. Nós somos chamados do mundo para um propósito especial da parte de Deus. Isso é ser igreja. Você foi convocado do mundo para um propósito especial da parte de Deus.
Ontem teve jogo da seleção brasileira, foi isso? Eu não vi, alguém viu? Foi? Alguém viu? Até uns 5 que assistiram. Mas veja só quando um jogador é convocado para a seleção, como ele se sente honrado para representar o seu país, né? Pelo menos deveria ser assim. Você foi convocado, foi chamado dentre todo o mundo para um propósito especial de Deus, para representar a sua pátria celestial. Isso é ser igreja. Esse é o propósito que Deus tem para você. Aleluia. Diga junto comigo: nós somos igreja. Agora nós podemos olhar para o livro de Atos, e eu quero que você preste bem atenção em algo muito simples. E eu quero que você olhe para a palavra e para o teu coração, para a tua vida, para que hoje você seja posicionado como um membro importante, vivo, da igreja de Cristo nessa terra. Depois de receber o Espírito Santo, lá em Atos 2, do Pentecostes, a igreja cheia do Espírito, há um retrato da igreja no final do capítulo 2, 3.000 se convertem, através da pregação de Pedro, e então nós temos a descrição, um retrato, uma foto dessa igreja, e ela traz princípios fundamentais do que é ser igreja, ensinos fundamentais para nós no dia de hoje. Eu quero que você leia comigo Atos 2, do verso 42 ao 47. Você pode ler junto comigo? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Uau! Que tremendo retrato! Essa é a igreja do Senhor, a igreja cheia do Espírito, a igreja que estava nascendo, que tinha acabado de incorporar mais de 3.000 que tinham sido salvos. A primeira palavra que aparece: eles perseveravam, persistiam, estavam firmados no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles eram, como você pode ver, uma grande comunidade, com um novo estilo de vida, como uma família. Estavam juntos todos os dias, fazendo as refeições juntos, partindo o pão, em alegria, em louvor, em amor, em comunhão. Eles compartilhavam aquilo que tinham uns com os outros, para que ninguém tivesse falta de nada. Estavam reunidos todos os dias no templo, também nas casas. E veja só no último verso: a cada dia a igreja crescia, a cada dia eram acrescentados novos que eram ganhos, que eram salvos. Nesse contexto, queridos, eu quero que você preste atenção e guarde essa palavra de Deus no seu coração, nessa manhã, do propósito que Ele tem para a sua vida. 4 características fundamentais da igreja, de quando ela nasceu, há 2.000 anos atrás, que devem estar presentes na igreja hoje. E a primeira delas é: a igreja aprende. Você pode repetir essa verdade junto comigo? Mais uma vez agora, todos juntos. A igreja aprende. Eles perseveravam na doutrina, didaquê no grego, ensino dos apóstolos. Eles ainda não tinham o Novo Testamento, mas eles tomavam porções do Antigo Testamento e interpretavam com a nova realidade em Cristo. Os apóstolos compartilhavam o que Jesus tinha feito, a sua vida, a sua morte, sua ressurreição, seus ensinos, e eles se dedicavam ao ensino todos os dias. Todos os dias eles estavam reunidos, dedicando-se ao crescimento, ao ensino, à doutrina,
A igreja aprendia. Queridos, se nós somos igreja, nós precisamos perseverar e precisamos estar firmados na palavra de Deus. Eu quero te perguntar, que lugar a palavra de Deus tem ocupado na tua vida? Nós hoje temos o Antigo Testamento que eles tinham, e nós devemos ler e interpretar segundo a nova realidade de Cristo. E nós temos o Novo Testamento que eles nem tinham. Nós temos os evangelhos, temos o livro de Atos, temos as cartas, temos tanta riqueza para aprendermos, para crescermos em Deus, no propósito dele para nós. E a palavra de Deus, querido, precisa preencher a tua mente, precisa preencher o teu coração, precisa sair pela tua boca para que você tenha mudança de vida, para que você possa mudar as circunstâncias ao teu redor, para que você possa ser bênção para as pessoas que estão ao teu redor. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Deus e a sua palavra são um. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Você pode pegar o melhor livro de filosofia, de história e colocar numa prisão, por exemplo. Você pode ir ali numa cela e distribuir qualquer livro de história ou filosofia. E você pode ir num outro lugar, numa outra série, distribuir a Bíblia. E você vai ver que aqueles que receberam a Bíblia Sagrada e mergulharam nela vão ser transformados. Queridos, Deus e a sua palavra são um. Eu conheço a Deus como? Eu conheço a Deus através da sua palavra. O lugar que a palavra de Deus está na tua vida é o lugar onde Deus verdadeiramente está. Você não pode ouvir a palavra de Deus ou ler uma vez por semana, aos domingos. Ela deve ser o seu pão diário, o seu pão espiritual, o alimento para a sua alma a cada dia. Você deve ler, meditar, estudar, ouvir, estudar para entender melhor, memorizar a palavra. Ela precisa encher o teu coração para que você tenha mudança de vida, para que você não seja joio, para que você não tenha a aparência de crente, mas um coração vazio e cheio da mentira do mundo e do diabo. A palavra de Deus precisa encher o teu coração até que ela saia pela tua boca, com o poder de mudar a sua vida e das pessoas ao teu redor. No Antigo Testamento, para Israel, Deus disse: essas palavras que eu te ordeno estejam no teu coração, ensine aos teus filhos. Pode colocar para mim, Deuteronômio 6, nós vamos ler. As palavras que eu te ordeno estejam no teu coração, e você ensinará aos teus filhos, e delas falará, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal da mão e como uma faixa na testa, e as escreverás no batente da tua casa e das tuas portas. Esse é o lugar que a palavra de Deus deve ter no coração de alguém que se diz esposa de Deus, noiva de Cristo, igreja de Cristo. A palavra de Deus precisa estar na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Querido, é necessário que você cresça em compromisso, em amor, em tempo, em estudo, em dedicação pela palavra de Deus. Você pode usar hoje tantos recursos que nós temos. Na época da Bíblia, eles tinham que carregar um pergaminho e custava muito caro. Hoje você pode ter a palavra de Deus no seu celular, em todas as versões ou línguas que você quiser. Você pode ter o áudio da Bíblia para ouvir quando você está indo trabalhar, quando você está fazendo as suas coisas. Você tem vídeos para estudar na tua casa. Ao invés de gastar o teu tempo com tanta coisa inútil, que faz mal ao teu coração, à tua alma, que te afasta de Deus, que você possa tomar a palavra de Deus no seu dia a dia, por onde você vai andando, quando você levantar, quando você for dormir, quando você sentar à mesa, quando você estiver com seus filhos, quando você estiver andando pelo caminho, que a palavra de Deus esteja no teu ouvido, na tua mente, na tua boca e no teu coração. Se nós somos igreja, o doutrina, o ensino das Escrituras precisa ser uma atividade central da nossa vida. Tantas pessoas vazias, tristes, deprimidas, angustiadas,
porque andam distantes de Deus, porque têm aberto os seus olhos e ouvidos para tanta coisa que não presta, tanta comparação, tanta cobiça, tanta distorção desse mundo. A palavra de Deus não pode ser uma vez por semana, mas uma prática diária. Que você possa tomar isso como um desafio na sua vida cristã. Que você se envolva em escolas, em atividades de crescimento. Você tem a Universidade da Vida, a Capacitação Destino, a Academia Ministerial. A igreja de verdade é uma igreja que aprende. É uma igreja firmada na doutrina e no ensino dos apóstolos, na doutrina e no ensino da palavra de Deus. Segundo lugar, a igreja ama. Diga junto comigo, a igreja ama. Mais uma vez agora todos juntos, a igreja ama. Eles perseveravam na comunhão. E o que nos chama a atenção aqui é o amor e a comunhão da primeira igreja. Todos estavam juntos, reuniam-se como uma família, todos os dias, sentavam à mesa, partilhavam do pão, tinham comunhão, partilhavam das refeições. Quem tinha bens, vendia e partilhava com aqueles que necessitavam. E eles faziam isso com louvor, com alegria, com generosidade. Uau, que exemplo, queridos! Deus tem falado conosco há tantas semanas sobre o amor, sobre a comunhão. Que o teu coração seja despertado para essa verdade. Isso não é uma utopia. Isso precisa ser vivido por aquele que se diz cristão, por aquele que é parte da igreja de Cristo. O verdadeiro significado de ser cristão, de ser igreja, não é algo superficial. Não se trata de receber, mas de dar. Não se trata de assistir a um programa, mas de um compromisso de vida. Certamente a maneira como esses cristãos amavam a Deus e uns aos outros era um chamariz para as pessoas ao redor. Por isso a igreja crescia todos os dias. A maneira como eles amavam uns aos outros e a Deus chamava a atenção de todos. Fez com que eles tivessem a simpatia do povo e pudessem crescer em número todos os dias. João 13, versos 34 e 35 diz assim: um novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você pode compreender essa palavra nessa manhã? É simples, na verdade? É simples de compreender, mas parece difícil de viver. Jesus deu um mandamento. Pode voltar o verso mais uma vez para mim, por favor. Um mandamento: amem uns aos outros. E não só de qualquer maneira, como eu vos amei. Ou seja, ao ponto de sacrificar pelo teu irmão, vocês devem amar uns aos outros. E assim saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É assim que você tem vivido, querido, como igreja? É assim que você tem se relacionado com os seus irmãos? Porque é assim que a igreja é reconhecida. É assim que o verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido. Nós temos aqui algumas palavras que caminham juntos, que vêm da mesma raiz. A palavra que aparece aqui por comunhão é a palavra grega koinonia. Você já deve ter ouvido falar. Só que ela vem de uma raiz que está logo abaixo, que é koinos, que é comum. E perceba que há uma outra palavra que vem também dessa mesma raiz, que é koinonikos, que é generoso ou generosidade. Então a comunhão vem daquilo que é comum. E a essa palavra também está ligado a generosidade, porque eles se amavam, estavam prontos a repartir o que tinham, por isso também eram generosos. Aqueles que tinham bens vendiam para ajudar aqueles que não tinham nada, porque tinham comunhão, amavam uns aos outros, também estavam dispostos a dar. Querido, perceba, essa unidade é uma comunhão profunda com Deus, com os irmãos. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, que você seja um com Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas, para que seja capaz também de amar o teu próximo como a você mesmo,
que você ande em unidade com Deus e com seus irmãos. É claro que isso implica em dar, em ser generoso. Não há como obter esse tipo de unidade sem doação de vida, sem entrega total, sem aliança. E eu quero te perguntar: que tipo de relacionamento você tem edificado? O que você tem feito como igreja? O que tem sido a igreja para você? Não se trata de algo superficial, é algo profundo, íntimo, um amor que vem de Deus, que implica o sacrifício. Em terceiro lugar, a igreja adora. Diga junto comigo: a igreja adora. Eles estavam reunidos no templo para adorar todos os dias. O partir do pão é uma referência à comunhão e também provavelmente uma referência à ceia do Senhor, que era celebrada nas casas, como Jesus havia ensinado. Jesus e a aliança firmada por Ele era o fundamento dessa igreja e deve ser o fundamento das nossas vidas. Nós temos aqui a oração como um pilar fundamental dessa igreja, como um alicerce fundamental. Nós vemos aqui em todo o livro de Atos, se você ler nas epístolas, diversas menções à oração, como a igreja orava na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, orava em todo o tempo, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Veja, preste atenção, querido, não se engane. A leitura, o estudo da palavra e a oração são a forma que nós temos para nos relacionar com Deus. Eu falo com Deus pela oração, eu ouço a Deus pela sua palavra, tudo isso na direção do Espírito Santo. Você não pode ser igreja e ter uma vida espiritual que seja eficaz sem dedicar-se à palavra de Deus e à oração. Eu tenho colocado um alvo mínimo para os meus discípulos, que eu creio que é um alvo mínimo de vida: dedicar pelo menos 1 hora do seu dia para a oração e para a palavra de Deus. Essa tem que ser a meta mínima de alguém que se diz um cristão, de alguém que é convocado por Deus para ser parte da igreja de Cristo. De 24 horas que tem o dia, se você olhar lá no seu celular, a média que uma pessoa passa entre 3, 4, 5 horas no celular, mais ou menos. Você tem 8 horas para trabalhar, um tempo para fazer tanta coisa, mas muitos não conseguem encontrar 1 hora do seu dia sequer para Deus. Não seja hipócrita, não viva uma mentira. Vir aos domingos pela manhã, assistir uma programação não faz de você um cristão, não faz de você a noiva de Cristo, nem sequer faz de você salvo. Sem oração não há relacionamento com Deus. Não há poder, não há nada, só tem vazio, uma religiosidade externa. Por isso você vem no culto e fica com sono, por isso você vem no culto e não vê a hora de ir embora, porque não tem vida de Deus no teu interior. Sem a oração, sem a palavra de Deus, só sobra a religiosidade externa. É como se alguém dissesse que é um atleta e se inscrevesse numa maratona profissional e só treina aos domingos, só treina uma vez por semana. É o mesmo de alguém que se diz cristão ou parte da igreja, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para a palavra de Deus. Por último lugar, para nós já caminharmos para o final, a igreja evangeliza. Diga junto comigo: a igreja evangeliza. Perceba que todos os dias eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos. É o verso 47 que nós lemos. Todos os dias a igreja crescia, todos os dias alguém era salvo. A igreja de verdade evangeliza. A igreja tem uma natureza missionária, foi para isso que ela nasceu. A igreja nasceu assim, ela foi convocada por Jesus para um propósito claro. E qual é esse propósito? Levar a salvação aos 4 cantos da terra. Jesus deixou isso bem claro e ele repetiu muitas vezes aos seus discípulos qual era o propósito do seu ministério, qual era o propósito da igreja. Jesus ressurreto foi aos 12 e disse: olha, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio a vós.
Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus envia a igreja a esse mundo. Você, como igreja, é convocado para uma obra, para um propósito de Deus. Você é enviado pelo próprio Jesus para fazer a diferença nesse mundo. Jesus disse: ide, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o evangelho, as boas novas da salvação a todas as pessoas. No livro de Atos, nós temos a versão da grande comissão, Jesus dizendo: olha, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. O propósito da igreja ser cheia do Espírito Santo é para poder testemunhar a Cristo, desde Jerusalém até os confins da terra, desde onde você está até os confins da terra. Perceba, queridos, que a natureza da igreja é missionária. A igreja não pode ficar reunida no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo bairro para sempre. A igreja nasceu com um chamado missionário, de alcançar os 4 cantos da terra. A igreja era uma comunidade viva, cheia do Espírito, que adorava a Deus, amava, orava, se dedicava à palavra, à vida em Cristo, à comunhão, e por isso servia de testemunho para os que estavam ao redor, atraía as pessoas ao redor. A forma como a igreja vivia atraía as pessoas para que fossem salvas, para que fossem acrescentadas à igreja. E o mesmo deveria ser realidade na igreja de hoje. Se nós somos igreja, nós somos também missionários. Nós somos convocados por Deus para uma missão. E essa missão tem que começar onde você está, onde Deus te colocou. Eles deviam começar em Jerusalém, que é onde eles estavam. E você tem que começar por onde você está, com as pessoas mais próximas de você. O primeiro lugar onde alguém compartilha, testemunha o que Jesus fez na sua vida, geralmente é na sua família. Ou seja, onde você está, com as pessoas mais próximas a você. Eles podem ouvir ou não. Aí já é com Deus e com o livre-arbítrio deles. Mas o importante é que você testemunhe. Nós somos semeadores. Não cabe a nós salvar ninguém. Cabe ao Espírito Santo, e até o Espírito Santo respeita o livre-arbítrio de alguém, mas nós somos semeadores, somos testemunhas. Se você é um crente cheio do Espírito Santo, cabe a você testemunhar o que Deus fez na sua vida, com aqueles que estão ao seu redor, começando com a sua família, depois você estende para os seus amigos, depois para os seus vizinhos, e aí você não para mais, até onde o Senhor Jesus te enviar, até os confins da terra, por onde você for, que você seja uma testemunha de Cristo. Hoje você pode testemunhar para alguém do outro lado do mundo, sem sair de casa pela internet, não é verdade? Comece onde você está, e deixe o Espírito Santo te guiar, e Ele vai te usar como um instrumento, para poder chegar onde Ele determinou, para poder te usar como uma testemunha viva do poder de Deus nessa terra. Terminando essa parte, quero deixar para vocês uma frase que é bem conhecida, do reverendo Charles Spurgeon, que diz: se você é um cristão, ou você é um missionário, ou é um impostor. Se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Eu quero que você veja comigo um quadro agora. Quantos estão prontos para ser essa igreja? Diga junto comigo: a verdadeira igreja. Que sou eu, fala para você, a verdadeira igreja que sou eu. Você está aqui, ainda que não seja, você tem uma oportunidade hoje. Diga: a verdadeira igreja aprende, ama, adora e evangeliza. E eu separei aqui um quadro simples, eu não vou mais, só quero que você leia, não vou discorrer, sobre algumas qualidades que aparecem ali nesse trecho que nós lemos. Como a igreja fazia isso? Com temor a Deus. Veja só, pode colocar para mim.
algumas qualidades que aparecem nesse trecho que nós lemos: temor a Deus, alegria, sinceridade, com louvor a Deus, generosidade e favor. São algumas das qualidades de como a igreja fazia essas coisas: temendo a Deus, com alegria, sinceridade, louvor, generosidade e favor. Que você busque, querido, viver essa verdade no teu coração. A igreja se reunia no templo e nas casas. Diga junto comigo: a igreja se reunia no templo e nas casas. A igreja de Jerusalém ia ao templo, nos pátios do templo. Ali era um lugar de adoração central, onde a igreja de Jerusalém se reunia. Mas a vida da igreja acontecia de verdade nas casas. Você pode chamar essa reunião das casas de células, ou de igreja doméstica, igreja nos lares. Foi nas casas que a vida da igreja crescia, se desenvolvia e crescia. Ali, nas casas, é onde havia discipulado, continuando o que a apóstola falou na última semana, o ensino, o discipulado, a comunhão, o partir do pão. Como nós vamos partir o pão aqui? Como num culto como esse, com mais de 1.000 pessoas, cada um vai poder participar. Como nós vamos partir o pão aqui? Como nós vamos amar uns aos outros aqui? Tem pessoas aqui que você nem conhece, não sabe o nome. Ninguém vai saber o nome de outras 1.000 pessoas. Como você vai amar as pessoas numa grande reunião, numa grande celebração como essa? É impossível. Não tem como todos participarem, não tem como partir o pão, não tem como amar. A vida da igreja não tem como acontecer em grandes celebrações. Ela se desenvolve em casa. Por isso a igreja de Jerusalém ia ao templo para adorar de maneira comunitária, mas ela se desenvolvia com o discipulado, com a participação de todos nas casas. Como uma igreja. Hoje nós temos um culto aqui com talvez mais de 1.000 pessoas, em que talvez 4 ou 5 exerceram os seus dons. 4 ou 5 nessa manhã exerceram os seus dons. Não é possível que num culto público como esse, todos exerçam os seus dons como Deus planejou. Isso só é possível na igreja em casa, na igreja doméstica, na célula. Perceba que grande parte do que você viu nessa manhã como um retrato da igreja primitiva não pode ser feito num culto público aos domingos, mas ela só vai acontecer de verdade dentro de uma casa. Foi assim que Deus estabeleceu a sua igreja, desde o seu nascimento, desde o princípio. Quando a igreja sai de Jerusalém, ela vai para muitos lugares. E ela não vai alugar prédio em nenhum desses lugares. A igreja se estabeleceu e cresceu dentro das casas, dentro das famílias. E assim ela alcançou os 4 cantos da terra. As reuniões grandes têm sua importância, é verdade. Você se sente parte de um corpo maior, há uma adoração coletiva, mas é nas casas que a vida da igreja se desenvolve de verdade. A maior parte do que é ser igreja, da vida da igreja, só vai se desenvolver num grupo menor. A comunhão, o amor, o discipulado, como Jesus fez, foi com uma equipe de um grupo menor de 12 pessoas, onde cada um poderá exercer o seu dom. Estou repetindo, para você poder entender bem. É muito importante, querido, que você seja a igreja de Cristo. É muito importante que você faça parte de uma igreja doméstica ou de uma célula. E que você ali seja participante, edifique, desenvolva os seus dons, ore, compartilhe a palavra do que Deus falou com você naquela semana. Não adianta nada você ir a um grupo pequeno e mesmo no grupo pequeno continuar como espectador. Não adianta nada você ir a uma célula, um grupo que tem 5 pessoas e ficar calado, e não edificar, e não acrescentar, e não orar, e não compartilhar o que Deus tem falado com você. É muito importante
que você faça parte de um grupo pequeno, de uma célula, e que seja participante ativo, que exerça o dom que Deus te deu. Talvez você não vai tocar violão profissionalmente numa reunião pública um dia, mas você pode tocar na igreja doméstica, você pode cantar. Talvez você não tenha estudado, não tenha o dom para cantar publicamente diante de uma multidão, mas na célula o louvor de cada um é importante, o testemunho de cada um, o que Deus tem falado com cada um edifica os demais. Você pode compreender a palavra de Deus? Faça parte de um grupo pequeno, mas mais do que isso, parte ativa e não somente um espectador. Edifique, ore pelo, você não é líder de célula? Ore pelo seu líder, acrescente, dê, evangelize. Você é parte importante da igreja. Eu já estou quase terminando, já estou praticamente a 1 minuto da conclusão. Se você nada fizer, se você não funcionar, outra parte do corpo vai ser sobrecarregada para carregar você. Você consegue entender a palavra de Deus hoje? Se alguém tem uma perna que não funciona, o que acontece? Ele vai ter que colocar força na outra perna, força dobrada na outra perna, para arrastar aquela perna que não funciona, não é verdade? E o que acontece? Eu não sou médico nem nada, mas daqui a pouco, aquela perna ou o joelho que estava bom, começa a ficar doente também, porque ele está fazendo força dobrada, porque ele tem que andar por 2. Se você é parte de um corpo que não funciona, que não faz nada, você está sobrecarregando outros que precisam carregar você. Não é isso que Deus planejou para a sua igreja. Você precisa se levantar e ter lugar na oração, na palavra, na adoração, no evangelismo. Você precisa se levantar como um verdadeiro cristão, um discípulo de Cristo dessa geração. Você não tem que ser parte de uma igreja nominal, de um clube, de um lugar que você frequenta aos domingos, mas você precisa se levantar como alguém convocado por Deus, por uma missão, por um propósito, para fazer a diferença nessa terra. Queridos, é necessário uma mudança na igreja, mas precisa começar em cada um de nós. Deus não pode cumprir os seus propósitos. Há multidões que estão perecendo, morrendo sem salvação, e o mundo não pode ser impactado se nós continuarmos assim, presos em estruturas, em prédios, em tradições, em religiosidade, em conformismo, em egoísmo, cada um pensando em si mesmo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para a sua palavra, para que nós possamos nos levantar como uma igreja gloriosa, como a noiva de Cristo, pela qual Jesus mesmo se entregou para santificar. Nós somos igreja, e nós precisamos uns dos outros, para crescer, para funcionar. Não cabe só ao pastor, não cabe só ao líder da célula, não é responsabilidade dos apóstolos, mas é responsabilidade de todos, que ao olhar para a palavra e para o princípio da igreja, nós possamos ser inspirados a nos levantar como uma igreja que fará a diferença nos nossos dias, e que preparará o mundo, abrindo o caminho para a volta de Jesus. A igreja aprende, a igreja ama, a igreja adora, a igreja sabe que tem uma missão e ela evangeliza. Eu quero terminar lendo com vocês. Nós vamos somente ler juntos uma das parábolas que eu mencionei no princípio, que está em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. E eu quero terminar com essa leitura, sem explicações. Nós vamos somente ler juntos, mas eu sei que o Espírito Santo já está falando ao teu coração. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite.
As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora.